trouxe informação, Hernan, durante os últimos dias, da negociação encaminhada da saída do Giovani para o Al Saad do Catar, cerca de 50 milhões de reais, é isso? Isso, e é curioso porque, assim, a gente que trabalha com informação, notícia não tem hora, né? E eu dei essa notícia exatamente no intervalo do jogo do Botafogo, né? Do Palmeiras com o Botafogo, o Palmeiras estava perdendo o jogo, né? Então, assim, no Twitter ficou aquela loucura, né? Os torcedores do Palmeiras, pelo amor de Deus, só notícia ruim. De fato, tá uma histeria muito grande no Twitter dos torcedores do Palmeiras com essa venda, porque é uma venda que se a gente pegar na linha do tempo no ano passado, quando o Giovani chega ao profissional junto com o Endrick, depois daquele título de Copinha, teve uma proposta do Ajax de 100 milhões de reais, que o Palmeiras decidiu segurar, depois teve uma investida forte do Leverkusen, que o Palmeiras também tentou segurar, e aí ele teve uma sequência de lesões, ele acabou perdendo espaço, teve lesões e retornou praticamente agora no Campeonato Paulista. E aí chega essa oferta, depois do Mundial Sub-20, da participação dele com a seleção brasileira, do Al Saad do Catar. É uma proposta de 10 milhões de euros, que dá aí na cotação de hoje pouco mais de 52 milhões de reais, por 50%. E ainda tem uns gatilhos no contrato que, segundo a minha fonte, são metas que ele vai atingir que não são difíceis, e aí o Palmeiras ainda pode ter uma grana, ou seja, vai ter 50%, vai ter essas metas, esses gatilhos, e ainda vai receber 10 milhões de euros, mais de 52 milhões de reais. Para mim, é uma excelente venda. O Palmeiras faz um bom negócio. E aí, se a gente pensar do lado do jogador, né, porque numa negociação a palavra do jogador é muito importante, o Giovani vai para uma liga que está ficando forte, né, que é a Liga Árabe, onde você tem vários jogadores consagrados e também com essa mescla de jovens jogadores. E lembrando que o Al Saad é um clube que ele é gerido também pelos donos do PSG, né, do grupo que lidera ali o PSG, Qatar, enfim, todas as empresas aí, empresa aérea, enfim, dinheiro os caras têm e têm de sobra, e aí existe a possibilidade, né? E claro que o Giovani vislumbra isso, uma passagem através desse grupo para o futebol europeu, né? De repente a gente vê ele performando no Al Saad, de repente pode parar num PSG, né? Que está se reformulando. É uma possibilidade. Então, assim, o caminho do Giovani, ele não está indo para se esconder ou simplesmente pelo dinheiro, mas essa Liga Árabe é uma liga que tem essa promessa de vitrine, principalmente para jovens jogadores, mesclando aí com os experientes. O Giovani, que pelo Palmeiras nessa temporada tem 1 gol e 3 assistências em 15 jogos, já tinha feito 6 partidas no último ano, e esses números que o André Hernan traz para a gente, PVC, da negociação, ajudam a explicar o porquê do Palmeiras toma a decisão de vender? A gente lembra quando circulou a informação de que o Rafael Veiga podia ir para o Barcelona, que acabou de contratar o Gundogan, e na época eu trouxe aqui a informação: o Palmeiras vai vender jogador no meio do ano, mas ele não vai vender nenhum titular. A ideia do Palmeiras o tempo inteiro foi vender, sim, precisa fazer dinheiro, mas não vender nenhum jogador do time base. E nesse momento, um dos nomes cotados era o Giovani. O que explica você vender por 50 milhões se você não vendeu por 100 milhões para o Ajax? Manter 50%, fazer o dinheiro que você precisa e, ao mesmo tempo, abrir mão de um jogador que agora tem substituto, Luiz Guilherme. Ou seja, o Abel hoje está mais encantado pelo talento do Luiz Guilherme do que pelo que está fazendo o Giovani. Então, no cartel dos jogadores, claro que o ideal seria não vender ninguém, mas o Palmeiras vai vender. Quando eu digo que o Palmeiras precisa de diplomacia, no caso com a W Torre, a resposta que vem da direção e de gente ligada à Leila é: o Palmeiras precisa de dinheiro. E a W Torre deve 128 milhões de reais. Sim, precisa de dinheiro, mas ninguém vai dizer que a W Torre vai pagar isso à vista. Nem a arbitragem, nem a polícia vai dizer que tem que pagar isso à vista. Então não vai ter esse valor integral agora. 50 milhões ajudam a fazer o fluxo de caixa funcionar. E é por isso, por essas razões somadas, que o Palmeiras negocia o Giovani, porque tem o Luiz Guilherme, precisa do dinheiro e não quer vender nenhum titular. Ou seja, você já tem uma reposição imediata aí no grupo, né, Hernan? E, evidentemente, tem a questão financeira que é necessária para fazer a roda continuar girando. E, além disso, o que o PVC pontuou que é importante, não é um jogador titular do time do Abel Ferreira. Quando o Verón foi vendido, eu dei a seguinte informação, no dia 22 de julho. Foi o tweet que, inclusive, já está até... Eu tenho muito torcedor do Palmeiras recuperando esse tweet aí. Que a venda do Gabriel Verón abriria espaço para o Giovani no time profissional, sem dúvida nenhuma. Era um planejamento, era um pensamento da comissão técnica do Abel Ferreira. Só que o que acabou acontecendo?
com a venda do Veron, esse espaço ele poderia ter sido preenchido pelo Giovani se ele não tivesse uma sequência de lesões. O Giovani sofreu com lesões. Eu mesmo conversei com ele na final do Paulista e ele me dizia que o ano passado tinha sido um ano para esquecer, mas que esse ano ele iria retomar até a questão física. Ele teve 2 lesões, né? Ele teve uma lesão de joelho, depois ele teve uma lesão muscular. E fisicamente ele ficou atrás, teve que recuperar, fazer um recondicionamento. Então ele perdeu muito tempo. Ele só foi jogar no final da temporada de 22 e no início da temporada de 23 no Campeonato Paulista, inclusive fazendo bons jogos, sendo melhor em campo, ganhando aquele troféu e tudo mais. Só que aí o Palmeiras mudou o planejamento vindo para 23, contratou o Arthur, teve a subida do Luiz Guilherme, que é um jogador que como o PVC disse, o Abel e a comissão estão todos encantados com o treinamento, tem o John, enfim, tem outros jovens, e aí houve esse sentimento de que o Giovani precisaria respirar ares novos. Ia ficar difícil ele conseguir brigar por ser titular, ter oportunidade no Palmeiras. Palmeiras que briga por títulos, tem um time formado, tem um time base, e o Giovani entendeu que era o momento de dar esse salto na carreira. Então, assim, quem fez a negociação, quem participou ali diretamente desse negócio com o Al Saad, entende que foi bom pro jogador, que vai jogar, que vai ter outras possibilidades, e também para o Palmeiras, que financeiramente faz um ótimo negócio. Vai ficar com 50% de um jogador que tem tudo para estourar no futebol.